Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira live do ano do Grupo IBIS. Sejam bem-vindos, eu sou Alexia Costa, eu sou diretora técnica e científica do Grupo IBIS e temos aí uma trajetória longa de mais de 12 anos atuando aqui nas mídias sociais e trazendo para vocês muitas novidades e coisas incríveis aí que a gente promete para o ano de 2025. Hoje a gente vai falar sobre o tema do avaliador, a referência, a jornada de sucesso no Grupo IBIS. E a gente vai chamar 3 avaliadores, cada um num estágio de atuação dentro do processo, né, do programa de formação de avaliadores do Grupo IBIS, que, aliás, é o único programa de formação de avaliadores do país que é acreditado pela ISQA. E nós vamos começar a fazer perguntas para eles, inclusive vocês podem participar enviando perguntas aqui pelo próprio WhatsApp, perguntando como que eles fizeram, por que eles escolheram ser avaliadores e os desafios e benefícios dessa jornada tão incrível. Então sejam muito bem-vindos à primeira live do Grupo IBIS e a gente vai ter a partir da semana que vem muitos encontros. Algumas vão ser lives, algumas vão ser webinários, mas toda semana a gente vai ter uma novidade para vocês, para que vocês possam ter esse valor agregado, continuar com todo esse processo educativo que a gente sempre teve junto ao Grupo IBIS aí por mais de uma década. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou então pedir para que os nossos convidados entrem, eu vou convidar aqui. Vamos ver, convidei os 3, ver se vocês conseguem entrar para a gente começar aqui a nossa jornada de perguntas. Oi, Cláudia! Oi, Fabrício! Oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Tudo bem, tudo certo, a internet está ótima aí. Sejam muito bem-vindos, Vanessa. Vamos ver se a Vanessa chegou aqui. Oi, Van, tudo bem? Sua internet está, acho que um pouquinho ruinzinha, você está um pouco quadriculada e sem áudio. Vamos ver se dá para ajeitar. Enquanto ela vai ajeitando, eu vou apresentá-los aqui para nosso público. A Cláudia Pires, ela é administradora de formação e ela é avaliadora líder tanto da metodologia ONA quanto da metodologia AXA International, que é uma metodologia internacional que o IBIS representa em todo o Brasil. E o Fabrício Schnellmann, deixa eu ver se eu falei certo o sobrenome, ele é gerente operacional e DPO, que é o Data Protection Officer, do Hospital Bruno Born, também é avaliador trainee da metodologia ONA e também avaliador LGPD pelo grupo IBIS. E a Vanessa Muraro, ela é farmacêutica, ela é especialista em farmácia clínica, está voando aí novos ares na carreira dela e é avaliadora do Grupo IBIS. Sejam todos muito bem-vindos aqui para essa trajetória de perguntas. E eu vou tentar, gente, ao máximo prestar atenção aqui nas perguntinhas de vocês, do nosso público. E vou também fazendo algumas perguntas. Então, fiquem à vontade para vocês mesmos fazerem perguntas e elogiarem e mandarem aqui os abraços para todo mundo. Vou começar com o Fabrício, né? O Fabrício, ele tá aí, vou tirar um pouquinho o óculos, tá nessa fase da carreira que é a fase do start, né? Aquela fase em que a gente começa a ganhar os primeiros anseios, né? Começa a fazer os primeiros trainees, descobrir esse mundo de avaliação que é um mundo tão amplo, né? Hoje o IBIS praticamente ele está em praticamente todos os estados do país, né? Então os nossos avaliadores eles viajam bastante, eles conhecem todos os perfis de organizações de saúde, desde um grande hospital, um complexo hospitalar, até às vezes uma clínica de vacinas, um serviço de câmara hiperbárica ou um serviço de diagnóstico por imagem. Então, são perfis organizacionais extremamente diferentes, né? Então, eu vou começar com o Fabrício, fazendo algumas perguntinhas aqui. Fabrício, conta para o nosso público o que te motivou a se tornar um avaliador. O que foi essa ânsia, né? Você todo ligado aí em dados, não tão assistencial como as nossas colegas aqui. O que faz
um profissional com as suas características buscar ser avaliador? Certo. Acho que foi a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos na teoria do manual da ONA, né? E ao mesmo tempo aplicá-los na prática para fortalecer a qualidade e a segurança do paciente. E como gestor, eu percebi que poderia contribuir de forma mais ativa para a melhoria contínua dos processos e a implementação de boas práticas, não só no Hospital Bruno Bor, né? Mas também como avaliador no setor da saúde no Brasil. Lá no Hospital Bruno Bor, aliás, que é um hospital super famoso no Brasil inteiro, você tem algum vínculo com o processo de acreditação ou você fica mais na parte de LGPD? Não, eu participo também na parte do processo da ONA, né? Como gerente operacional, eu cuido de algumas áreas que são avaliadas, que é a parte de enxoval, engenharia clínica, informática, manutenção. Então, alguns passam pelo processo da acreditação, algumas sessões, né? E aí eu acabo gerenciando esses coordenadores que são avaliados e a gente, como a gente está no nível 3, né, da ONA, a gente tem um ciclo de melhoria contínua, né, tanto de gestão de mudanças, que pegou bastante nesse novo manual aqui e a parte de ciclos de melhorias, né, criações de ações e métricas, indicadores, análises críticas. Então, é bastante ativamente. Muito bem, muito bem. Perguntar agora para Vanessa. Vanessa que está como avaliadora, então ela já passou por esse processo de trainee que o Fabrício está passando agora. Conta pra gente, Vanessa, como é que foi o seu início lá como avaliadora trainee e como que está sendo agora ser avaliadora do IBS? Tá sem áudio. Tenta tirar o fone. Às vezes é o fone que não está funcionando. Não? Não ainda. Agora foi. Agora sim. Agora foi? Então tá. Desde o início, toda essa parte de passar do avaliador trainee para o avaliador júnior, avaliador aspirante, foi bem desafiador, né? Eu vim trabalhando já há uns 8, 9 anos na área hospitalar. Ia começar todos os cursos lá atrás, na época da pandemia, mas aí fechou presencial, né? Então eu tive que esperar mais um tempo, em 2023, quando foi abrindo novamente os cursos, daí eu fui conhecendo um pouquinho mais do IBS e eu pesquisei bastante, né, da acreditadora e aí me inscrevi no curso, fui para São Paulo, voltei, fiz toda a parte do trainee e logo na sequência eu entrei como avaliadora. E aí é um desafio atrás do outro, né? Já fui pegando uma visita na sequência da outra e aí tô nos desafios diários, né? Estudar, pegar uma avaliação. Muito bem. E como que foi esse processo de trainee? Quantas foram as visitas? Que tipo de organizações você avaliou? Eu fiz 3 visitas. A minha sorte foi que na última eram 4 dias em 2 hospitais da mesma rede. Eu peguei tanto de diagnóstico organizacional, hospitais maiores, né, manutenção, recertificação. Fiz remoto, 2 remotos e uma presencial, a última que foi presencial, que foi excelente. O bom é que a gente vai conseguindo ver a diferença, né? Tanto do tipo de instituição, quanto a postura que você tem que ter, tanto no remoto quanto no presencial, o que o pessoal vai trazendo para você, né? Que você consegue ver ali na prática, né? No presencial. Mas no remoto também tem como você conduzir de outras maneiras para você conseguir enxergar tudo que a instituição tem. E do trainee para o avaliador também. Os líderes que eu tive foram incríveis, então eles foram conduzindo de uma forma de conseguir integrar, né? Tanto o trainee como o avaliador, eles integravam a gente de uma forma assim brilhante. Então a gente conseguia se sentir parte realmente da equipe de avaliação e conseguir aprender no dia a dia ali com eles. Muito bem, muito bom. Cláudia é administradora, tá com o IB já há muitos e muitos anos e, obviamente, ela já é uma avaliadora líder, né? Então, ela lidera um grupo de outros avaliadores e trainees a cada visita, né? Faz bastante visitas e, efetivamente, é quem dá as caras ali na organização, quem representa o IBS de forma efetiva. Conta pra gente, Cláudia, como tudo começou, como que foi o seu despertar? Você trabalhava com gestão de suprimentos lá atrás. Como é que você chegou a essa conclusão de que você queria ser avaliadora? Então,
Eu sempre fui muito focada em treinamento, apesar de ser administradora, meu foco, mais de 30 anos em suprimentos, eu sempre gostei muito de agregar, educar. E eu já tinha feito eu participei da terceira turma no Brasil do professor Vicente Falcone em qualidade total, lá em 1992. Abafa o caso, né? Então eu já era encantada por qualidade. E aí eu trabalhava no Rio, numa instituição, e comecei a me interessar por umas lives que começaram a aparecer lá no YouTube, chamadas Qualitips. Conhece? Conheço muito. Então, Qualitips eram aquelas pitadas de qualidade que a Alexa passava para a gente lá no YouTube e eu acabei me encantando. Eu já trabalhava numa instituição que era acreditada a nível excelente, tanto pela ONA e pela Quimentum, mas eu fui me interessando cada vez mais e resolvi fazer o curso do IBIS. Mas nesse meio tempo, depois do curso ONA e curso IBIS, como avaliadora, eu mudei de empresa. Mudando de empresa, uns meses depois, eu descobri um câncer que me deixou muito doente. Fiquei 3 meses internada e nesses 3 meses passei por muitos eventos adversos. E aí, assim, eu achei que aquilo tinha um propósito. E eu precisava saber o que era aquele propósito. Eu tinha algumas certezas. Uma, que eu não ia morrer. Outra, que eu tinha um propósito. Deus tinha um propósito para mim naquilo. E aí consegui me recuperar, mas eu passei por muitos eventos adversos. E passei por muitos eventos adversos por vários motivos. E já tinha feito o curso, e aí fui me aprofundar ainda mais. E aí resolvi fazer o curso de consultores para acreditação, aquela primeira turma lá em 2017, 2018, e me tornei uma avaliadora, porque eu acho que assim, o fator principal para você se tornar um avaliador é estudar muito, é estudar para sempre, né? E eu me tornei uma avaliadora e eu sempre digo que hoje eu acordo com o propósito de contribuir com qualidade e segurança do paciente em instituições de saúde, porque esse foi aquele meu propósito lá há 8 anos. Hoje eu descobri por quê. E daí eu faço isso com tanto amor que quem já fez avaliação comigo, eu como avaliadora líder, eu choro em quase todas as visitas, porque é um propósito de vida. Eu sou encantada por conseguir contribuir, nem que seja um pedacinho para a melhoria da saúde no Brasil, que é o maior propósito do IBS, né? Exatamente, é a transformação. Muito bom, muito bom. Efetivamente, eu acho que a gente acaba fazendo um aglomerado de pessoas, né, no IBS, que vivem e transpiram esse propósito. Eu acho que nada é por acaso, as pessoas acabam se juntando quando elas têm energias comuns, propósitos comuns. E entendo que não é à toa que o IBS se tornou, né, a acreditadora aí mais abrangente do país inteiro, a maior e já agora na América Latina, porque eu entendo que até as organizações sentem isso, né? Elas entendem que não é uma auditoria, né? É uma avaliação educadora, é um propósito de cada um de vocês levar um pouquinho de melhoria e salvar vidas, né? Acho que tem todo esse background, né? Essa coisa por trás. Fabrício, obrigada, Cláudia. Esse seu processo de trainee, conta pra gente agora como que é o processo. Você fez um curso, né, de formação de avaliadores, você teve também uma etapa junto à ONA. Conta pro nosso público Sim. como que é esse primeiro passo, primeiros passos. Então, inicialmente eu realizei o treinamento com a prova da IAC, pelo grupo IBS, né?
E aí eu realizei e fui aprovado pela ONA, então tem que fazer uma prova. E tem que participar de pelo menos 3 avaliações como trainee pelo grupo IBS daí. E daí hoje ainda resta uma avaliação para mim concluir toda a etapa do ciclo de avaliador trainee. Para depois, então a gente tem uma pontuação, cada avaliação tem uma pontuação, e aí se a gente atinge o número da pontuação, a gente vai para a próxima etapa de avaliador, Tudo né? bem. E a cada visita que você fez, ou avaliação que você fez, você foi orientado pelo líder e recebeu um feedback? Sim. A gente monta um roteiro, então, antes de iniciar, das principais sessões que a gente vai realizar, de todas as sessões que a gente vai realizar. Uma delas, na primeira avaliação, a gente conduz uma delas. Na segunda avaliação, tu já conduz mais de uma sessão, né? E já na terceira avaliação, pelo que eu conversei com mais pessoas, tu já conduz, né, todo o roteiro que tu foi selecionado, né? Então, depois disso, o avaliador líder sempre tem uma preocupação muito grande contigo, né? Em saber se tudo que está sendo conduzido ali, se o pessoal está entendendo, ou, ou se a equipe tem alguma coisa. Então, deixa muito claro, né, as perguntas, tanto o avaliador quanto as pessoas que estão apresentando, né, a sua sessão. E é uma troca de informação bem interessante, que nem tu comentou, Alexia, não é como se fosse uma... Claro, a gente sente um pouco de medo, assim, quem está apresentando, tanto do lado de quem está apresentando, quanto quem está avaliando, mas é uma troca, assim, de experiência e mostrar realmente o que a empresa, né, a instituição fez durante aquele ano, né, demonstrar todas as melhorias, todas as ações, então é bem interessante, porque é uma troca de conhecimento entre avaliador e avaliado, né? E se você passar nessa sua próxima terceira visita, você já entra para o grupo de avaliadores, e se você não passar, o que acontece? E daí a gente tem ainda algumas avaliações para participar. Isso aí, a gente vai desenvolvendo esse avaliador Sim, trainee, né, para que esses líderes, né, que passaram com ele identifiquem quais são os pontos que ele precisa de maior aprendizado, de maior sim, direcionamento. Às vezes são questões técnicas, né? Olha, você é administrador, eu preciso muito que você saiba avaliar as áreas administrativas e de apoio, ou isso se aí. você é assistencial, né, avaliar muito bem aí a seção 2, por exemplo. Então, a gente vai delineando e vai dando todo esse apoio, e às vezes esse trainee, ele sim, ele vai ter que fazer um quarto trainee ou um quinto trainee Isso aí. para que ele adquira essas habilidades, né? Uma questão bem interessante, logo depois que tu faz a visita, né? O avaliador líder, ele já faz monta o PDI, né? O plano de desenvolvimento individual teu, te coloca os pontos que foram fortes, os pontos frágeis, né? E deixa como ponto de melhoria, né? Esses pontos frágeis para estudar. Então é Tudo bem, bem interessante porque cada avaliação tem o PDI montado por cada avaliador líder. tudo bom, tudo bem. Vanessa, Vanessa, quais são os desafios? A gente está falando aqui de coisas boas e de glamour, viagens. O que são os desafios do dia a dia desse avaliador? Eu acho que assim, tudo que envolve, né? Tem todo um preparo antes, tem todo o pós da visita, tem também as diferentes organizações que a gente vai encontrar, os diferentes tipos de maturidade que a gente vai encontrar em cada organização. Eu acho que é todo um conjunto, teu preparo, teu estudo, se não for diário, é praticamente diário, é você estar preparado e conhecer aquela organização que você vai estar visitando, uma comunicação assertiva com aquela organização, porque às vezes você vai preparado para uma organização grande, mas a maturidade dela não é tanto quanto você esperava. Então, saber conduzir a visita de uma forma que eles entendam o que você está disposto a fazer ou a contribuir. E aí, depois, no relatório, também deixar tudo bem descrito o que você conversou durante a visita. Porque, por exemplo, se eu não falar nada, mas aí depois colocar um relatório totalmente cheio de pontuações. Isso também a gente não pode fazer, né? Então, eu acho que é mais esse dia a dia. Tem todo um preparo, né? Não é só chegar lá e fazer a visita bonitinha, não. Tem todo um preparo de fazer todo um estudo, quais sessões você ficou para analisar, para avaliar.
toda essa dedicação prévia, ir lá, fazer tudo muito bem feito, enfim, ser acolhedor até, né? Porque às vezes a gente chega, o pessoal tá todo nervoso. Tem pessoas que estão, assim, tremendo, né? Achando que o avaliador vai ser muito rude, mas não, né? A maioria, assim, tá todo mundo nervoso. Mas, assim, ser acolhedor, dar um espaço, ser leve, deixar o pessoal conversar com a gente, colocar pra gente tudo que, né, o Fabrício falou, tudo que eles fizeram durante esse último ano, esse período. E o pós, o relatório, a gente ser bem, até na devolutiva com eles, e no relatório depois ser bem prático, simples e detalhado no que a gente conversou ali na visita e deixar o que a gente tem para agregar para a instituição, né? O que a gente pode contribuir. Muito bem. Clau, como é que você, como líder, né? Quais são as principais responsabilidades que você tem que ter como líder e como que você distribui as funções dentro desse seu time que é tão variado de profissionais, né? Cada um com alguma expertise diferente. A gente precisa avaliar o perfil do avaliador, né? A gente recebe o Lattes desse avaliador para a gente verificar onde é que ele tem maior expertise, onde ele pode agregar mais. Com isso, a gente elabora o plano de visita. Esse plano de visita precisa ser validado com o cliente, às vezes vai e volta até a gente conseguir realmente validar o plano. A gente precisa ter um grupo, a gente cria um grupo com os avaliadores, né, onde a gente passa informações sobre a instituição, os aspectos importantes que podem agregar para a avaliação deles, né? Colocar todos os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, os desafios sistêmicos que essa instituição tem, tirar dúvidas desse avaliador, até com a logística, né? No dia da visita, a gente precisa conduzir a visita, né? Gerenciar essa visita, fazer a reunião de abertura, a reunião de fechamento, dar o parecer para a instituição, né? Tem vários recadinhos que a gente dá durante a visita, né? A gente precisa fazer uma ata de encerramento dessa visita oficialmente. Precisamos elaborar o nosso relatório, como também avaliar o relatório de todos os avaliadores e trainees e dar feedback sobre o relatório, sobre alguma oportunidade no relatório de cada um. E o fechamento da visita ele finaliza com um documento interno do IBS que tem várias considerações sobre aquela visita, pontos importantes daquela visita que vão apoiar o próximo avaliador líder na próxima visita. Né? É um desafio, a gente precisa entender também as especificidades da instituição, como o do nosso avaliador, para que a gente tenha o avaliador realmente mais apto para aquela subseção. Eu sempre pergunto se eles estão confortáveis em fazer aquela visita, tá? Da mesma maneira que eu falo, estuda, estuda, estuda. Mais importante. E além do estudo, a questão comportamental desse avaliador é importante? É extremamente importante, né? Ele precisa entender que ele, como o avaliador líder, ele é o IBS dentro daquela instituição. Tá? Ele está representando o IBS dentro daquela instituição. Toda a postura dele, a postura de falar, a postura corporal, a vestimenta, o trato com esse avaliado. O avaliado ele fica muito nervoso, a gente precisa quebrar um pouquinho o clima sem ser brincadeiras que não tem nada a ver naquela situação, mas ser um pouquinho mais alegre, até a gente quebrar aquele clima tão pesado, aquele nervosismo grande. Então, esse avaliador, ele precisa ter essa percepção, não só o avaliador líder, ele precisa ter a empatia de se colocar no lugar daquele avaliado e ver que
às vezes ele sabe, mas ele não está conseguindo falar. E o avaliador tem que ir tirando, tem que ir pegando essa. E o avaliador, quando consegue pegar aquele fiozinho, o avaliado vai. Então ele precisa ter essa visão, precisa ter perceber que aquele avaliado está numa situação muito diferente da dele. O avaliador ele precisa pensar também fora da caixa. Quanto mais a instituição for madura, quanto mais ela vai atingindo o nível de excelência, mais a gente precisa estudar e poder agregar coisas diferentes para aquela instituição. Então, precisa pensar fora da caixa. E tem que também ter uma visão, não só o avaliador líder, como o avaliador, de se é uma instituição muito madura, eu não posso ficar procurando pelo em ovo, mas eu tenho que procurar coisas para agregar. Então, é estudar, é ter esse comprometimento, é ter essa empatia, é ter a segurança, é ter tranquilidade. Né? Muito bom. Fabrício, você que já está agora nas duas funções, né? Então, você recebe as avaliações lá no Hospital Bruno Borne, é avaliado, né? Já há muitos anos. E agora você está do lado de lá da história. Você está avaliando as organizações de saúde. O que mudou na sua percepção nessas duas posições tão diferentes? Acho que, como avaliador, né, a gente tem que garantir que os requisitos sejam atendidos de forma eficaz, alinhados com os padrões de qualidade exigidos pela ONU, né, e manter a imparcialidade durante a avaliação, respeitando as diferentes realidades da instituição, né. E às vezes, que nem ela comentou, ela diz, às vezes tem empresas, instituições muito maduras. Então, tu tem que pegar e verificar, né? Se os requisitos e o que implementou, né? Mas numa forma sutil também, que não seja agressiva, né? Junto à instituição e vendo o trabalho que eles fizeram durante o período, né? Antes da avaliação. E como avaliado, né? A gente sente, sim, o frio na barriga quando vem o pessoal avaliar, mas é de uma forma como se fosse fazer uma prova, né? Então, a gente, antes de iniciar, então tem a apresentação ali, inicial, mas a gente, de forma madura, né? A gente, durante todo um ano, tu se preparou, tu teve todo verificou todas as sessões, pelo menos nas minhas áreas, junto com os coordenadores, tu viu que eles trabalharam, fizeram o dever de casa deles, fizeram ciclos de melhoria, fizeram as análises críticas. Talvez não seja da forma, digamos, como é esperado, mas a gente está tentando chegar na excelência, né, de como se faz uma análise crítica com Ishikawa, com toda a parte chegando na causa raiz do problema, né, para beneficiar tudo, para conseguir bons indicadores e a instituição ter bons resultados, né? Muito bem. Acredito que seja isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Vanessa, nas visitas que você já realizou até agora, todas foram flores ou você chegou a verificar alguma resistência, alguma organização que não aceitou o resultado, ou algum gestor na área que se incomodou com alguma crítica? Como que isso é na prática? Tá sem áudio. Teve uma situação até hoje que foi um pouquinho desconfortável, que um gestor de uma das áreas não tinha feito tudo que tinha sido proposto naquele período e foi um pouco desconfortável porque ele não estava aceitando todas as pontuações que estavam sendo feitas, coisa que já tinha ficado no relatório de outra, né, visita. E aí só ficou aquele clima desconfortável, né, enfim, mas não tinha como não ser pontuado, tá? Isso aqui já estava no relatório. Como é que eu ainda estava como trainee na época, né? O que vocês fizeram a mais? Fizeram de outra forma, então? Quais são as evidências? O que vocês têm? Então ficou
bastante pendência ainda, não foi agradável, mas assim, a líder soube conduzir de uma forma muito tranquila, porém pontuando, ó, eu venho até aqui para ajudar a instituição a crescer, para ajudar vocês a terem agregar realmente para vocês, né? Mas, assim, eu preciso também que tenha do outro lado, que vocês também se disponham a fazer tudo que a gente coloca no relatório, que a gente conversa nas visitas. Eu acho que foi a única situação, assim, o restante, graças a Deus, é até bonito de ver as finalizações, né? Tudo que é entregue no parecer final, enfim. Mas esse realmente foi uma situação um pouquinho desconfortável. Mas, assim, a líder conduziu da melhor forma possível, né? Não teve alteração de voz, não teve nada disso por parte do gerente, mas ficou aquele clima desconfortável. Então, é aquele manejo que a Paulo falou, é aquele manejo, né, de você saber colocar, ter aquela postura para falar, para pontuar que a gente tá ali para agregar, né, não para cobrar uma coisa desnecessária. Então, mas foi bom estar presente, né? A Giovana falando aqui, ó, Giovana Sonsini. Quando todos percebem que a avaliação é para a melhoria de processos e segurança dos pacientes, gerenciando os riscos, o sucesso é uma conquista de todos, de todos, nosso e do cliente, né, da organização. E, obviamente, quem mais ganha com isso não é nem essas duas partes, são os pacientes, com certeza. Pegando o gancho da Vanessa, Cláudia, que tipo de competências esse avaliador tem que ter para ser um bom avaliador? Ele precisa estudar muito. Ele precisa ser uma pessoa que conhece não só a área de saúde. Ele precisa ser um curioso do mercado, um curioso de novas práticas. A gente tem a inteligência artificial aí a nosso favor. A gente não pode achar que está contra a gente. Está a nosso favor para conhecer muitas coisas, para poder ter um conhecimento bem amplo. Tá? Ele precisa entender que um desafio, tá? Toda visita é um desafio. É um desafio porque a gente está ali lidando com as expectativas mais altas daquela instituição e daquelas pessoas que trabalharam muito. Então, ele precisa perceber isso. Ele precisa ser analítico, ele precisa ser uma pessoa que tem empatia, que tenha a vontade de ser uma pessoa que troca o seu conhecimento e recebe conhecimento de volta. O avaliador, ele nunca pode chegar numa instituição achando que ele sabe tudo, porque a instituição sempre vai ensinar alguma coisa para ele. E ele precisa ter essa humildade. Né? Ele precisa ser uma pessoa firme, sem ser uma pessoa brava, dura. Né? Ele precisa ser uma pessoa convincente para que ela consiga esclarecer, ela precisa ter uma segurança no que fala, e para isso tem que estudar. Tá? Enfim, acho que e principalmente o avaliador, ele não pode entrar nesse jogo achando que é um dinheirinho a mais que ele vai ganhar no final do mês. Eu trabalho aqui e tal, e vou ganhar esse um pouquinho a mais aqui no final do mês como avaliador. Não dá. Isso, a gente precisa colocar amor no que a gente está fazendo. De verdade, gente. A gente está influenciando uma instituição a ter processos seguros. A gente está influenciando uma instituição a levar para aquele paciente uma experiência mais positiva. E a gente não faz isso só porque vai ganhar o dinheirinho no final do mês. Tá? Obrigada. Fabrício, você realizou essas duas visitas, né, oficialmente dentro de outras organizações de saúde. São apenas duas, né? Você está indo para a terceira, mas já pensando nessas duas, o que foi mais marcante? O que você falou assim, nossa, né? Não sabia que era assim, eu não sabia isso dos bastidores, porque você já olhava, você já tinha experiência do lado de lá. O que foi mais marcante? Acho que até o momento as duas avaliações para mim foi bem essencial para compreender os processos da acreditação, né?
a importância de cada detalhe na aplicação dos critérios e a necessidade de um olhar crítico e construtivo durante as avaliações. Eu tive a oportunidade de ir na avaliação de manutenção ONA 3 do Hospital Santa Cruz, da Rede D'Or de Curitiba, que foi em março de 2024, com a avaliadora líder, a Cleide Regina, e a avaliação na manutenção ONA nível 2 do Hospital São Paulo, de Ribeirão Preto, em agosto de 2024, com a líder, a Regiane Almeida. Então, para mim, são duas grandes líderes ali que eu verifiquei que elas têm muito conhecimento e podem me passar bastante, né? Os dois lugares, para mim, eu fiquei surpreso, porque eu peguei já de início um que era no mesmo nível que a instituição nossa, a ONA nível 3, então era um pouco gratificante, né? Mas um compromisso bem grande, né? Tá avaliando também um hospital que estava indo para um ONA nível 3 e também pegar um ONA nível 2, né? Lá no Hospital de São Paulo. Então, acho que cada instituição, que nem comentou, ela tem sua particularidade e a gente está ali para verificar o quanto eles cresceram durante o ano, ver todo o processo, porque a gente, na nossa instituição, a gente desenvolve muitas ações, mudança gestão de mudança, ciclos de melhoria, mas quando tu vai para outras instituições, assim, eles trazem novas ações. Então, para mim, assim, a parte da ONA que está trazendo muito conhecimento e me deixa muito feliz, assim, também poder ver o crescimento das outras instituições no Brasil, né? E tudo é voltado para o paciente, né? Então, tudo que a gente faz é para a qualidade e segurança do paciente, né? Então, é isso. Vanessa, pegando um pouquinho do que o Fabrício falou, né? Que ele falou, estou aqui no mesmo nível que a minha organização, e aí já foi para uma outra que era um nível diferente. Qual que é a importância da cultura organizacional numa organização que está dentro do processo de acreditação para que ela efetivamente consiga, né, galgar novos níveis? O que você percebe nas avaliações que você já fez de organizações que às vezes ficam muito tempo, às vezes no nível 1, e daquelas que já foram para o 2 e para o 3? A cultura tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que assim, Alexia, toda parte, desde a alta direção até a base, todos têm que estar falando a mesma língua. Eu acho que se não tiver essa concordância em todos os processos, se isso não for divulgado para todas as áreas, toda a movimentação, toda a alteração nos processos, se a cultura não for forte desde a alta liderança, se não tiver times práticos, assim, né, times de comunicação, enfim, seja qual for a rotina que esteja mudando, ou enfim, o processo que esteja mudando, envolvendo a qualidade e segurança do paciente, eu acho que não vai funcionar. Se a cultura da instituição não for sólida, não for divulgada assim, desde cima até a base, eu acho que não funciona. Já aconteceu, até por conhecer outras instituições, não propriamente dentro do IBS, mas existia assim, não era falada a mesma língua. Então, a direção agia de uma forma, a base agia de outra forma, então, assim, os processos não andavam. Quando a gente tem essa comunicação mais, né, direta, mais direcionada, assim, os processos vão evoluindo, a instituição consegue, né, consegue conquistar maiores frutos dentro ali mesmo e consegue evoluir mais em toda a qualidade e a segurança ali do paciente. Eu acho que tem que ser tudo bem direcionado, bem organizado, mas assim, desde a alta direção até a base. Cláudio, teve uma espectadora aqui que eu não peguei o nome dela, mas ela fez a seguinte pergunta para você. Ela falou, o Fabrício agora está como trainee do IBS, mas a organização dele é acreditada pelo IBS. Como que funciona isso? É algum conflito de interesse? Como que é a regra da ONA frente a essas características? Bem falado, é uma regra da ONA, não é nenhuma regra do IBS, né? Você não pode avaliar a instituição em que você trabalha, né? Ou a instituição que você eventualmente faz uma consultoria. Mas se você for avaliar uma outra instituição, não é conflito de interesse. E toda vez que a gente recebe
uma programação de visita, ou a gente se candidata a alguma visita, a gente está já definindo que a gente não tem conflito de interesse com aquela instituição, ou se o IBS nos oferece uma visita, né, a gente precisa informar se existe algum conflito de interesse. No caso do Fabrício, ele pode avaliar qualquer visita, qualquer cliente IBS, menos a instituição onde ele trabalha. Não? E se a gente indicá-lo para avaliar o principal concorrente dele, pode? Se ele não entender como conflito de interesse, sim. Agora, o cliente é que pode não querer, né? Entendendo que o Fabrício acaba sendo uma pessoa que vai lá olhar alguma coisa que não é o propósito do avaliador, né? Mas o cliente, ele, quando a gente encaminha o currículo de todos os avaliadores, o avaliador líder faz isso, né? Encaminha o currículo de todos os avaliadores, a gente pede para que a instituição informe se existe algum impedimento visto da parte do cliente para aqueles avaliadores, que a gente faz a pronta troca, a gente não questiona isso. Né? Mas em relação ao Fabrício poder avaliar o Brasil, pode sim, viu, Fabrício? Tá bem. Então temos esses dois filtros, né, para impedir que qualquer tipo de conflito aconteça. Acho que tinha mais uma pergunta aqui. Acho que a Luana perguntou para o Fabrício quais são as dicas que o Fabrício tem para se tornar um avaliador. Eu acho que vai muito com a paixão de pegar e tu não parar, né? Porque a partir do momento que tu para ali, tu não tem que ser uma pessoa que vá atrás, busque conhecimento, disposição de aprender a cada avaliação. Acho que o papel do avaliador é uma oportunidade única de contribuir diretamente com a transformação do sistema de saúde no Brasil, promovendo a qualidade e segurança para os pacientes nos hospitais. Acho que mergulhar no conhecimentos do critério da ONU, né, com curiosidade e uma vontade de fazer a diferença, né, e ser um eterno aprendiz, que nem foi comentado, né, sabendo receber os feedbacks, né, não ficar irritado, porque muitas das vezes não vai ser um feedback que nem para mim a área de tecnologia, a área da manutenção, equipamento médico hospitalar é muito aflorada, né? Já a parte assistencial é uma área que eu atuo há 18 anos, indo para 19 anos no hospital, mas é uma área que ainda eu preciso buscar conhecimento. Então, eu pelo menos me apoio muito nas gerências assistencial, coordenação assistencial, e aí para buscar conhecimento, né? Então, eu acho que tu tendo aquele brilho no olhar, assim, de querer sempre uma coisa a mais, né? E pensando também em ajudar a instituição, porque a gente vê tantas melhorias, tanto pessoal querendo que funcione, né, nas instituições, buscando ações, buscando mudanças, né? Vendo para que dê tudo certo. Acho que é isso. Muito bem. Vanessa, o que você mais gosta quando você está atuando como avaliadora? Eu acho que toda essa parte da troca, claro que tem todo esse estudo diário que, né, acho que todos já falaram aqui que a gente sempre vai aprendendo mais, até a Vivian acabou de colocar ali no chat, né, que ela vai aprendendo até hoje, que ela trabalha com acreditação desde 2001 e ela vai aprendendo até hoje. Eu acho que toda essa troca, cada instituição, ela tem um jeito diferente de fazer determinada coisa, de gerenciar determinado protocolo. Toda troca, toda conversa com determinado grupo, né, em determinada sessão, determinada equipe. A grandeza que tem isso para o avaliador também não é só a gente que está agregando para a instituição. Eles também trazem tanta coisa para a gente, é um mundo à parte. Não teve uma visita que eu tenha saído, não teve uma equipe que eu tenha saído, uma reunião que eu tenha saído que eu não tenha levado alguma coisa para mim também. Então, acho que essa é a parte que mais a gente sai esgotado no final do dia, sim. Tem muita coisa para fazer, sim, mas é uma parte que alimenta muito mais.
supera qualquer cansaço, enfim. A visão que eu tenho hoje, sou nova ainda na área, mas a visão que tenho hoje a melhor parte é essa troca que a gente tem com outros profissionais, não só os das instituições, mas com os outros avaliadores do grupo também. Eu acho que para mim, é a parte mais sensacional que tem. É o aprendizado contínuo. Certíssimo. Cláudia, você que gerencia aí os avaliadores em campo, quais são as dificuldades deles? Você está numa postura que já é experiente, você já passou pelo fluxo, né, as 3 etapas do avaliador, você já foi educadora IBS, você é palestrante IBS, então você já tem uma maturidade enorme, né, para compreender o que lá na ponta eles estão sentindo, o que você entende que faz com que muitas vezes esse avaliador ou demore para passar pelos trainees, ou ele, né, se sinta angustiado de cumprir essa jornada. Quais são essas dificuldades? Eu estou brincando, falando estudar, né? Mas de todas as vezes que eu senti dificuldades de trabalhar com um trainee, um avaliador, não só como avaliadora líder, ou como no processo educacional, ou como par de um avaliador, é ele realmente não se debruçar sobre os requisitos, olhar o que aquele requisito tem e entender como ele pode agregar. Tá? A falta de confiança, quase todas as vezes que eu vi um avaliador com falta de confiança, foi muito ligado a não estudar muito. Tá? Eu também que algumas pessoas acabam não conseguindo no começo, e isso precisa de treino para que você consiga ensinar, para que você consiga levar para o outro o que você quer falar. Isso exige treino, isso exige prática, não é no primeiro trainee. Às vezes é um profissional que estudou muito, que conhece muito, mas por alguma insegurança, por nervosismo, por achar que aquele avaliado que está lá do outro lado vai ter um julgamento pesado para ele fica muito inseguro e não consegue transmitir. Isso é normal, né? Na primeira visita que eu fiz, eu não conseguia falar direito, a voz saía, sabe aquela voz quebradinha, né? Porque a gente fica muito nervoso, eu tinha estudado pra caramba. Então, eu acho que a maior dificuldade realmente é, primeiro, não estudar, depois ter aquele nervosismo daquele momento, né? Não saber lidar bem com o tempo para fazer a visita. A gente tem aquele tempo determinado e precisa ter aquele jogo de cintura de passar pelos requisitos e entender. Às vezes a gente, com uma pergunta de um requisito, o avaliado te responde 2 requisitos e você já vai conseguindo mapear todas aquelas ações para saber se a instituição atende ou não atende. Então, lidar com o tempo também é uma grande necessidade desse avaliador, que ele também precisa aprender com o tempo. Daí, o avaliador líder, ele tem um desafio gigantesco para entender que aquele trainee, aquele aspirante, ou mesmo aquele avaliador, ele precisa de tempo para amadurecer. Não é de um dia para o outro. Né? E muitas vezes o próprio avaliador precisa entender. Às vezes ele reclama que não é colocado numa visita, mas o IBS já tem um conhecimento de todas as características daquela instituição, se é uma instituição que já vem ao longo do tempo trabalhando com o IBS, e que talvez ele não seja o avaliador mais indicado, como também ele precisa ter a humildade de não saber. Ninguém dentro de qualquer instituição sabe tudo. Então, a gente precisa ter essa humildade. Eu sou administradora. Eu, por ser educadora
antes de ser avaliadora líder, já fui avaliadora também, eu fui estudar muito, hoje eu consigo avaliar uma medicina nuclear. Nossa, medicina nuclear. É porque eu fui estudar, né? Mas eu tenho a humildade de perguntar lá para o próprio avaliado, o que é isso? Porque eu vou conseguir agregar para ele em qualquer requisito da subseção medicina nuclear. Mas tem algumas coisas técnicas que eu não sei. E como um médico da UTI neonatal não vai saber lá da medicina nuclear. Ninguém sabe tudo. E essa humildade precisa acontecer também para esse avaliador, né? Tudo bem. Então, o avaliador líder, ele precisa ter essa competência de transpassar todas as áreas de um hospital, por exemplo, mesmo ele não sendo especialista ali. Ele tem que ter o know-how, não do processo, mas o know-how de se fazer a avaliação, seria isso? Exatamente. Falando lá na medicina nuclear, como é que eu vou avaliar tecnicamente a medicina nuclear? Eu posso avaliar se aquele processo que está lá escrito está sendo cumprido. Como é que você gerencia? Como é que você pega o resultado desse seu protocolo? Como é que você garante que a sua equipe está capacitada? Como é que você consegue ser transversal aí nessa interação com as outras áreas? Como é que e tem muita coisa que não é somente daquela área. A gente tem todas as ações de transferência da informação, transporte seguro, deterioração clínica, controle de infecção, equipamentos, isso tudo a gente consegue estudando as RDCs, isso é uma coisa extremamente importante. Você vai avaliar uma área técnica, você não é expert naquela área, olha a RDC daquela área. Veja, a própria RDC, ela vai item a item mostrando para a gente o que é necessário naquela área. E isso é uma outra dica para o avaliador líder que não tem a expertise, ou qualquer outro avaliador, naquela subseção, olhar a RDC e conseguir agregar. Tá? E aí sempre tendo o bom senso de entender como é que aquele processo funciona antes de ir lá avaliar, né? Tudo bem. Tem mais gente falando aqui, a importância das legislações, a Patrícia, nossa avaliadora, também citando. Então, a gente tem, né, essa jornada, trainee, avaliador, líder, e a partir daí, o céu, né, Cláudia? Porque as oportunidades são diversas aí, principalmente junto ao IBS, que tem um volume grande de organizações. O Fabrício explicou um pouquinho desse início, então a gente precisa ter, né, o curso de formação de avaliadores do Grupo IBS, mais, né, o exame da ONA. Então, uma coisa não pode estar dissociada da outra, as duas são importantes. E tanto faz com que você começa primeiro. Às vezes eu faço o exame, depois eu vou fazer o curso do IBS, às vezes eu faço o curso do IBS e em seguida eu faço o exame. Então, não tem quem é primeiro e quem é segundo. A gente precisa dos dois certificados para encaixar vocês no nosso processo de trainee. A gente está com o processo de trainee aberto, inclusive abriu hoje, já está nas nossas mídias sociais. Então, quem já tem a prova, né, o exame da ONA, está muito bem-vindo de tentar, né, uma chance aí dentro do Grupo IBS de se candidatar. E a gente está agora com o primeiro curso de formação de avaliadores IBS aberto em Salvador. Né? A gente está indo para Salvador agora, então, pessoal, principalmente do Nordeste, mas não só Nordeste, né? O Brasil inteiro está convidadíssimo aí no dia 10, aliás, no dia 10 e 11 de fevereiro. Tanto a Vivian quanto o Marivaldo Freitas, que é sensacional como palestrante, estarão lá em Salvador. Vai ser no Salvador Shopping Business, o evento. Então, estão todos convidadíssimos, porque é o primeiro do ano e é o primeiro num novo formato. Vocês vão ver o quanto ficou legal. Vários dos nossos avaliadores líderes estão
participando de um grande movimento para produzir todo um conteúdo online que vai capacitar esse avaliador antes de estar lá no curso. Então, olha que legal, você já tem uma plataforma aberta onde vocês vão se capacitar. Então, esse é um formato novo que a gente criou para a formação de avaliadores, inclusive o programa é acreditado pela ISCOA, para que esse avaliador tenha os dois focos, né? Ele vai aprender numa plataforma e nos 2 dias que ele estiver lá em Salvador, ele vai fazer dinâmicas, ele vai aprender a escrever relatório, ele vai fazer dinâmicas em grupo, como se ele estivesse fazendo uma avaliação, simulações, vai ser muito, muito, muito legal. Então, estão todos convidadíssimos. Aqui cadê? Na bio do Instagram do IBS tem o link para o nosso curso de formação de avaliadores. Tem também um post fixado ali no nosso perfil. O primeiro post que aparece no perfil do IBS é o link, né? E também está nos nossos destaques. Então, estão todos convidadíssimos para estarem em Salvador com a Vivian, que está aqui. Vou pedir para a Vivian... a Camila já acabou de colocar aqui o link na timeline aqui do chat, né? Da nossa live. E estão todos convidadíssimos, porque é um curso transformador, independente se você quer ser avaliador ou não. Muitas vezes você não quer ser avaliador, mas você quer entender o que o avaliador pede para implementar isso na sua organização. Então, fica aí o convite para todos participarem. E queria agora que a gente fizesse uma última rodada, Fabrício, Vanessa e Cláudia, uma última mensagem aí para quem quer entrar nessa jornada de ser avaliador do Grupo IBS. Fabrício. Eu acho que tem muita vontade de estudar, porque é muito estudo, porque tem tuas sessões que tu vai te sentir mais confortável em avaliar, mas tu tem que sair da zona de conforto um pouco também para avaliar outras sessões ali que, digamos, tu tem que se desafiar, né? Eu acho que um pouco da paixão, assim, que te move, assim, é sair da zona de conforto, né? E aí ter aquele olhar, assim, de críticas construtivas pelo avaliador líder, porque ele quer te ver sempre melhorando para ser um avaliador excelente, né? Para ter bons resultados, né? E com a chance também de crescer dentro da instituição do Grupo IBS, né? Eu acredito que é isso. Muito bem. Vanessa? Eu acho que basicamente é isso que o Fabrício falou. E quem gosta de um desafio, quem gosta de se desafiar todo dia, tanto na parte para si quanto na parte de estimular outras pessoas a se desafiarem, né? Que vem a parte do estudo que o Fabrício falou, a parte do acolhimento que a gente estava falando primeiro e da parte do agregar para as instituições. Então, assim, é estudo, bastante estudo, é a parte de ir melhorando, né? Toda semana a gente tá ali, tudo que a gente vai vendo, a gente vai melhorando, né, para si mesmo, tanto na parte pessoal, né, o que a gente vai aprendendo, tanto da postura, da fala, da comunicação, toda a parte que o IBS tem, assim, que vai estimulando a gente a ser um profissional melhor, né? Então, tem várias formas ali que a gente vai agregando mais para a gente mesmo, não só no profissional, mas no pessoal também. Então, assim, eu acho que a carreira de avaliador é uma carreira muito boa, muito positiva. Então, assim, quem quiser fazer parte, eu acho que é super válido, é desafiador. Tem que gostar de desafio, tem que gostar de estudar, então... Muito bem. Obrigada. Cláudia? Eu acho que se você quiser fazer diferença na saúde, eu posso contar uma história rapidinho. Pode. Nas andanças, ainda como educadora, eu estava numa instituição que tinha muita parada, muita PCR no andar, tá? Na unidade de internação. E aí, com o processo de educação, o processo IBS, eles implantaram o time de resposta rápida, o processo de deterioração clínica, e eu voltei lá no mês seguinte e eu fui. A equipe lá da enfermagem veio correndo atrás de mim. Cláudia, sabe quantas paradas a gente teve no andar? Nenhuma.
nenhuma Que parada no andar. resultado. Então, assim, se eu tivesse só aquele dia, já tinha valido a pena para mim. É. Eu quase tive uma parada. E aí, assim, porra, eu fiz diferença para outras pessoas. Então, só assim valeu. Se fosse só aquele dia, já tinha valido. E isso tem E vai. 5 anos. E é por isso que eu tô aqui. Bom, Isso aí. Quantas e quantas desculpa, eu não podia vidas. chorar, né? Não podia passar ileso, né? Não, não. Podia. É realmente emocionante. Eu acho que todo mundo que tá aqui, que segue essa carreira, né? Que às vezes consegue fazer paralelo, consegue ter o seu emprego, mas consegue atuar uma vez, 2 vezes por mês como avaliador, sabe a diferença que a gente faz. E não é à toa que a nossa missão é transformar o sistema de saúde, porque lá na ponta a gente vê essa transformação. A gente vê o quanto a organização era antes e como ela se transformou com o simples educar, com o simples ato de darmos um pouquinho de conhecimento, de tempo, de explicações. Não é falar como fazer, mas falar o que fazer. E muitas vezes as pessoas não fazem porque elas não sabem o que é o certo, elas não sabem que elas tinham que controlar um indicador, elas não sabem que tem uma ferramenta para identificar sinal de deterioração clínica. Às vezes essa informação nem chegou lá, às vezes é o interior. Né? Então, a gente está, sim, transformando o sistema de saúde há mais de 12 anos e é um orgulho muito grande ter todos vocês aqui nessa missão. A gente fica muito feliz, aí somos quase 200 avaliadores, 200 e tantos avaliadores, e é uma felicidade que todos vocês entendem e compreendem essa missão, que é muito maior. Então, gente, fica o convite, dias 10 e 11 de fevereiro, em Salvador, um super primeiro curso de formação de avaliadores para vocês entrarem nessa jornada e virem trabalhar aqui junto com a gente nessa transformação. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Clau. Obrigado. Um bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau, Até mais. gente. Até mais. Obrigada Tchau. pela oportunidade. Obrigado. Nada.